Tier list ranqueando os treinadores do Flamengo de 2019 pra cá. Eu separei nossa lista em 5 categorias. A primeira, Mister. Acho que eu não tenho que dizer quem vai estar nessa. A segunda, bom. Aquele pessoal que tava ali não foi o Mister, mas foi bom. Terceira, iludiu, que por um momento eu achei, pô, vai ser bom. Em quarto, dor e sofrimento. Apenas dor e sofrimento. Foi só o que ele me deu. E por último, o inimigo, que é aquele cara que esse aí é nosso inimigo. Ele não é nem que ele foi dor e sofrimento, ele é inimigo. E como a gente começa por 2019, é claro que a gente começa por ele. Abel Braga! Sim, muita gente esquece que o nosso ano começou com Abel Braga, mas foi com ele. Eu vou falar pra vocês. Abel Braga é um inimigo meu. Nossa senhora, a raiva que eu passava com Abel Braga. Mas o pior de tudo é que com o tempo foi passando, a gente começou a achar Abel Braga nem tão ruim assim. Então por isso, nosso querido, nem tão querido, Abel Braga vai pro dor e sofrimento. Agora sim, Jorge Jesus, o JJ, que é óbvio que vai pro Mister, né? Não tem que ficar explicando aqui. Ele que chegou nessa do desconhecido, né? Ninguém sabia bem quem era, não sei o que lá, e chegou falando bonito, e não sei o que, e vencer sempre, e aí começou a ganhar, e não parou mais. Aí depois abandonou a gente, né? Isso, eu tenho a raiva desse negócio que ele foi embora, gente, vocês não têm noção. Aí o pessoal fala, não, Heitor, mas ele foi embora porque, poxa, tinha pandemia. Aí aparece a fotinho dele renovando, ele aqui com máscara no dia da renovação. Será que quando ele renovou não tinha pandemia? Por que ele não falou que iria embora? Passou. Aí depois dele veio o Domenech. E o Domenech é difícil, porque ele iludiu? Não. Ele foi bom? Não. Ele foi um pouquinho de dor e sofrimento. Mas ele entra mais ou menos na mesma situação do Abel Braga, porque a gente hoje olha pro Domenech e fala, talvez não tenha sido nem tão ruim. Porque ele teve um pouquinho ali do fator ilusão, mas foi apenas a parte da torcida mesmo, porque a torcida é meio... A gente não é 100% não. O cara nem chegou, mas ele era amigo do Guardiola, aí tinha musiquinha pra ele, aí a gente tava nessa fase, pós-Jorge Jesus, que tudo era um mar de rosas, a gente achava que a gente ia ganhar tudo pra sempre, ia ser tudo muito legal. E o Domenech era engraçado, porque o time no ataque, ele era bom, o time trocava passe, criava chance, e não sei o que lá, mas aí o adversário tinha bola e fazia gol. Aí era gol do adversário toda vez. Se ele pegasse na bola, o adversário ia ser gol. Meu Deus. Aí o nosso querido, nem tão querido, Domenech foi embora e veio ele, Rogério Ceni, talvez o treinador mais polêmico dessa lista. E eu vou assumir aqui. Pra mim, o Rogério Ceni foi bom. Mas, Heitor, como é que o Rogério Ceni foi bom, meu Deus? O Flamengo foi campeão brasileiro. Ponto. Ai, mas o Flamengo foi campeão brasileiro perdendo o jogo final, não sei o que lá. Mas se tivesse perdido antes pro Inter, por exemplo, não ia ser campeão brasileiro. Ganhou. O Flamengo foi campeão, gente. A gente tem que entender que o Flamengo foi campeão brasileiro. E beleza, teve vários problemas. O time não era perfeito. Mas o Rogério conseguiu fazer o Flamengo ser campeão. O Flamengo jogava bem alguns jogos, jogava mal outros jogos também, é verdade. Não era um treinador perfeito. Por isso que não tá ali, não chega nem perto de chegar ali no negócio do Mister. Mas ele foi bom, foi campeão, pra mim é bom. Agora, se eu disser pra vocês que no final ali, quando ele foi demitido, eu já não tava um pouquinho de saco cheio dele, eu tava assim. Mas eu me arrependi de querer que ele fosse demitido, porque quem veio no lugar foi o Renato Gaúcho. E aí eu sei, porque existe essa divisão na nossa torcida, porque tem os renatistas e os cenistas. Eu digo que eu tô do lado dos cenistas, tá? Eu tô aqui fechadão com o Rogério Ceni. Mas tem a galera que fala, o Renato foi muito melhor. E o Renato foi muito melhor justamente porque ele vai entrar aqui no iludiu. Como eu falei, eu não queria que o Renato fosse contratado pro Flamengo. E mesmo assim, naquele início ali, porrando todo mundo, goleada atrás de goleada, atrás de goleada, atrás de goleada, não tinha como não se iludir, pô. Era impossível a gente achar que porra, acabou. Agora o Flamengo é o de Jorge Jesus pra cima. Só que aí tem um probleminha com o time do Renato, que ele começou bem e foi piorando. Isso não é bom sinal, né? O final do Renato é bastante dor e sofrimento, né? Porque é perder uma Libertadores e tomar de 3-0 em casa pro Atlético Paranaense do Alberto Valentim. Mas ainda assim, por esse iniciozinho, que iludiu, eu vou deixar ele aqui, ele não iludiu. Aí o Renato foi embora. E quando o Renato foi embora, a gente ficou naquela, agora é hora do retorno, né? Jesus está voltando, todo mundo. A diretoria do Flamengo foi para Portugal e viu o jogo lá do Jorge Jesus. E tava todo mundo naquele clima. E olhei. Viu? Mister. Aí de repente, eu lembro que eu abri meu telefone assim e tava lá. Flamengo fechou com o Paulo Souza. Quem? Paulo Souza. Ele treinava a Polônia, o Lewandowski. E aí, o Paulo Souza aqui, pra mim, ele vai entrar no iludiu. Heitor, mas como assim? O Paulo Souza é dor e sofrimento.
não deixa de ser dor e sofrimento, não. Mas o Paulo Sousa me iludiu muito pouco pelo campo. Teve um joguinho ou outro ali que ele me iludiu no campo? Teve. Aquele jogo contra o São Paulo. Foi mais esse mesmo. Mas assim, o negócio do Paulo Sousa é que vocês lembram que eu falei do Jorge Jesus? Era um cara que ninguém conhecia muito bem. Óbvio que o Jorge Jesus tinha uma carreira maior em Portugal, mas eu não acompanho futebol português, então. Mas ele chegou falando exatamente o que a gente queria ouvir. Falando isso, e profissionalismo, e piriri, e pororó. Eu falei, esse cara é bom. Esse cara aí é bom. Não era bom, não. Aí por isso que ele me iludiu. E desde então eu fico sempre com o pé atrás. Aí esse Boto aí chegou falando bem pra caramba, né? Eu fico assim, ó, ih, caralho. Por que ele tá falando as coisas que eu quero ouvir? Ele tá querendo me enganar, porra? Aí o Paulo Sousa não foi bem e veio ele, Dorival. O Dorival é óbvio que foi bom. O Dorival, ele é o primeiro do bom, né? Ele era pra estar junto ali quase que com o Jorge Jesus. Bem abaixo do Jorge Jesus, pra falar a verdade, porque o Jorge Jesus é o Jorge Jesus e o trabalho do Jorge Jesus foi muito superior ao Dorival. Ganhou o brasileiro, porrando todo mundo. Tudo bem, o Dorival também ganhou a Copa do Brasil. Foi bacana, foi muito bom. O Dorival é um bom treinador, montou um time ali que era exatamente encaixadinho, perfeito. Mas, pra mim, fica ali no bom, junto com o Rogério Ceni. Acho que o Dorival tá acima do Rogério Ceni, mas não chega no nível do Jorge Jesus. E a diretoria do Flamengo fez uma dardela, né? Aquela que você fala, ué, por que fez isso? Ah, é porque a diretoria do Flamengo, é verdade, é por isso. Que aí pegou o treinador que era campeão da Libertadores, o campeão que era treinador da Copa do Brasil e falou, e se a gente demitir ele e contratar o cara que foi vice da Copa do Brasil? E aí veio ele, Vitor Pereira. E o melhor de Vitor Pereira é que ele veio numa ideia, ele também na coletiva, ele falava bacana e tal, não tão bem quanto o Paulo Sousa não. Ele falava, e que eu não vim pra reformar a casa, eu vim só pra dar uma pintura, só pra dar uma demão. O problema é que ele veio contando com o que eu lembra que eu falei que o time do Dorival era encaixadinho? E o time do Dorival tinha perdido o João Gomes, tinha perdido o Rodinei e tinha perdido o Dorival também. E aí ele tentou fazer o mesmo time e deu tudo errado. Então o Vitor Pereira também vai aqui pra dor e pro sofrimento. Aí depois que o Vitor Pereira foi embora, o Flamengo falou, agora chegou a hora da gente realizar um sonho antigo da torcida do Flamengo, Sampaoli no Flamengo. E o Sampaoli no Flamengo, ele é aquele cara que todo mundo sabe que ninguém gosta, todo mundo sabe que é maluco, todo mundo sabe que é problemático, e o Flamengo falou, vai dar certo com a gente. O Sampaoli, ele poderia entrar no iludiu, porque aquelas coisas dele de amor pela pelota, e de eu quero ouvir tac quando você toca a bola, e não sei o que, e todo estressadinho, a gente no início achou legal. Mas eu não consigo botar ele ali, porque foi muita dor e sofrimento. Gente, além de tudo, além do Flamengo jogar mal demais, o Pedro tomou um soco. Tipo assim, como que isso... Eu lembro que o melhor foi o depoimento do Sampaoli. Gente, eu quero ajudar os dois. Eu quero aqui, pô, eu quero fazer uma conciliação. Meu amigo, um deu um soco dentro da cara do outro. Aí depois do Sampaoli vem ele, o Adenor. Eu não vou enrolar não, gente. O Adenor pra mim é o inimigo. Sabe por que o Adenor pra mim é o inimigo? Por um motivo muito simples. Todos esses outros treinadores que estão aqui no Dor e Sofrimento, você vai arrumar pelo menos uma desculpa. O Abel Braga, o Jorge Jesus teve reforços. Ninguém se importa, o Jorge Jesus é muito melhor. Mas digamos assim, você queira muito defender. Teve reforços, não teve tanto tempo de trabalho. O Domenech, tava na pandemia, e foi depois do trabalho de Jorge Jesus, comparação muito desleal. O Vitor Pereira, os caras tiveram não sei quanto tempo de férias. O Sampaoli chegou no meio da temporada. O Tite chegou no final de 2023, teve 2024 quase inteiro para não apresentar nada. Gente, o time do Tite era muito ruim. O time do Tite não conseguia fazer nada ofensivamente. Não tinha uma jogada. Era chutão pra frente. A gente ficava olhando aquilo falando, meu Deus do céu, tomara que o Flamengo faça gol. Como que vai fazer gol? Sei lá. Os gols do Flamengo era chutão pra frente, que rebateu a bola um no outro, parecia pinball. Mas pelo menos a defesa do Tite, né? O Tite é um cara que monta gol de defesa, certo? Errado. O time do Flamengo tomava gol todo jogo. E aí? Então, por isso, pra mim, ele é o inimigo. E agora estamos com o Felipe Luiz, que eu não vou ranquear, mas diga aí nos comentários onde você encaixaria o Felipe Luiz aqui. Eu acho que eu botaria ele pertinho do Mister. Mas tem muita coisa pra acontecer. Tomara que eu não dê nada errado. Se inscreva pra não perder os próximos vídeos.